eu vou mostrar para vocês aqui uma das coisas que vocês precisam também conhecer, um pouquinho da infraestrutura, da arquitetura, desculpa, do Kubernetes, ok? Primeira coisa que a gente vai falar aqui, tá? É um pouquinho da tradição, do deploy tradicional, virtualização e da parte de container. Alguém de vocês aqui, pessoal, não sabe a diferença entre esses três tipos de virtualização? Todo mundo aqui sabe? Vou fazer um overview, então, bem rápido, tá? No deploy tradicional, você tem um hardware, você tem aqui o sistema operacional, você tem os seus aplicativos. Vamos lá, um servidor Dell, um Ubuntu, e aqui você tem ali o Apache, o MySQL, e por aí vai, tá? Qual é o problema desse deploy tradicional? Você perder a máquina aqui, o sistema operacional, você perde tudo que você está dentro. Para você fazer um sync disso aqui, você tinha que ter 3, 4, 5, 6 máquinas dentro do seu data center, um Fiber Channel ali para fazer a sincronização ali da parte de hardware. Se você tivesse um pouquinho mais de dinheiro, você tinha ali um storage onde você centralizava os dados, senão você tinha que fazer tudo sincronizado via rede, o que era uma demora muito grande, processo de dificuldade muito grande para fazer essa estrutura, tá em alta disponibilidade. Aí veio a virtualização padrão, tá? VM ali, Virtual Machine, o Zen, o Xen, né, que a gente chama e tal. Veio bastante parte da parte de virtualização. Você tem um hardware, tem um operacional, o hypervisor, que poderia ser, por exemplo, aqui uma VM. Você tinha as máquinas virtuais, mas a máquina virtual tinha todo o processo, tinha aqui um sistema operacional, as bibliotecas e os aplicativos, tá? O que facilitou? Com o mesmo hardware, você tinha vários sistemas operacionais instalados e podia fazer ali a sincronização. Qual era o problema? Você morreu isso aqui, você morre tudo, você tinha também que ter várias máquinas e por aí vai. Tá? Com a parte de container deploy, tá? A parte de containerização, por isso que eu falo que é bem importante vocês terem um conceito um pouquinho do que é containers, tá? Você tem um hardware, um sistema operacional, um container runtime, tá? Que a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles, que hoje tem o Docker, o Containerd, são os dois mais conhecidos, e tem o CRI-O, também são os três existentes, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E você tem aqui os containers rodando suas aplicações. O que é que aqui melhora, tá, pessoal? Você não tem vários sistemas operacionais. Ou seja, você mantém apenas um sistema operacional para dar suporte a todas as aplicações. Nesse caso aqui, você teria que ter um sistema operacional raiz e vários sistemas operacionais distribuídos. Imagine quem trabalhou aqui nessa parte de infraestrutura mais tradicional com o VMware, você tinha ali um vCenter, sei lá, com 10 máquinas servidoras agregadas no próprio vCenter, você tinha lá, às vezes, 50, 60 máquinas virtuais, só com 50, 60 instalado o Windows, por exemplo. Cara, sair uma atualização, você tinha que sair instalando todos os seus Windows, você tem ali um centralizador ali de atualização para fazer essa atualização, mesmo assim, você tinha que atualizar todos, reiniciar todos e por aí vai. Era um trabalho muito grande, tá? Com essa parte de containerização, isso diminuiu bastante. Você hoje tem apenas o sistema operacional, rodando ali o container, você pode ter aqui o Windows ou Linux, tanto faz, você tem ali o Docker ou o Kubernetes também para o Windows, você pode estar rodando ali os seus containers ali dentro, tá? Aí, isso aí, quando não quer usar o vCenter, vai standalone mesmo, você tem ali vários vCenter ali, esqueci o nome agora do sistema operacional da VMware, que você tem ali vários instalados, e aí você vai fazendo a atualização deles e a gestão deles ali. Não tem muito para onde correr. SXI, exatamente. Tá? E por aí vai, tá? Aí é bem importante, tá, pessoal, que vocês leiam. Aqui já é uma parte mais teórica. Normalmente não cai na prova, tá, pessoal? Como eu falei, a prova é 100% prática. Mas para vocês conhecerem, tirarem alguma dúvida, conhecer tal, é bem importante que vocês tenham um conhecimento sobre essa parte de conceitos dos componentes do Kubernetes, beleza? Temos aqui um overview mesmo dos componentes. Ok, pessoal? Também não cai na prova. A parte teórica não vai te perguntar o que é um control panel, o que é um etcd, mas é importante que vocês tenham conhecimento disso, principalmente na prática, quando vocês forem tomar conta de alguma estrutura grande, vocês precisam entender um pouquinho de cada coisa, tá? Você tem aqui o control panel, tá? Que é o painel controle central, normalmente ele roda no servidor master, onde você tem o control manager, tá? Onde ele faz toda a parte de gestão do cluster. A API, que é que faz a gestão, como qualquer API, é que faz a gestão de comunicação entre todos os outros módulos, ok? O schedule, que faz a parte de gestão de tempo, ou seja, onde vai schedular, onde vai gerir a parte de levantamento dos seus pods, a depender da quantidade de nodes que você tenha. Você tem o etcd, que é a base de dados,
tá? Que é um persistent story, onde fica gravado todas as informações da sua base de dados. A gente vai aprender e tem que aprender. Aqui eu já vou falar que é uma das questões que com certeza vai cair na prova de vocês, é como fazer o backup e restaurar o etcd, tá, pessoal? Lembrando que é através desse arquivo, tá? Que é um arquivo onde você tem toda a informação do seu cluster, quantidade de pods, quantidade de nodes e por aí, informações de nome, DNS, por aí vai. Está dentro dessa base de dados. A gente vai ter que aprender, é um dos principais requisitos da prova, é aprender a fazer o backup, depois fazer o restore desse banco de dados, para você restaurar um cluster seu que venha a danificar, ok? Você tem o Kubernetes, que é o serviço que vai rodar em cada node, que vai fazer a gestão dos seus pods. Você tem um kproxy, que não necessariamente é utilizado, tá? O kubectl, que faz a parte de proxy para os seu cluster, e tem os nodes, tá? Que são os workers, que são as máquinas aí, você pode ter de uma a quantas máquinas vocês quiserem, tá? Normalmente tem um limite, se não me engano, de 1000 nodes para fazer a gestão, mas aí são clusters muito, mas muito grandes. A gente tem mais ou menos 750 nodes, eu digo para você que é um cluster muito grande, tá? Ou seja, é difícil você ter mais do que isso, e o ideal até é que você tenha menos para você fazer uma melhor gestão, beleza? Esses componentes todos, pessoal, é importante que vocês conheçam, que vocês leiam, tá? É obrigatório para vocês conhecerem, mas não é obrigatório para a prova. Mas, de novo, vocês que querem só se basear na prova, para o mercado pode ser até legal, você pode até conseguir um emprego, mas depois vocês podem passar sufoco, tá? Se vocês não conhecerem esses componentes, não conhecerem um pouquinho mais da parte teórica. Eu sei que muita gente aqui é muito técnico e foge da parte teórica, mas digo para vocês, pessoal, a diferença de um bom técnico, tá, para um mau técnico é justamente conhecer, saber bastante a parte prática é importante, mas saber um pouco da teoria, porque ajuda bastante na parte de troubleshoot. Cara, poxa, mas existe aqui um componente aqui que é o schedule, poxa, eu vou verificar como é que isso está funcionando, se isso está funcionando e tal, porque às vezes não está tão claro você simplesmente aprender comandos e sair copiando comandos, tá? Para quem me conhece aqui, apesar de eu ter muitas certificações, tá, pessoal? Essas certificações é muito mais voltado para o meu mercado de formação, para poder eu ter conhecimento como é que são as provas e tal, do que principalmente, essencialmente para a minha carreira. Mas eu estou falando isso porque eu já tenho 20 anos de carreira, ou seja, eu tenho um certificado hoje ou não, para mim, dentro da minha área, por exemplo, eu não precisei na PicPay ter a certificação CK, por exemplo, para virar Tech Manager. Eu virei Tech Manager só depois, por exemplo, que eu tirei a prova. Não é mais importante no meu nível, tá? De mercado, mas para quem está começando, pessoal, é um diferencial, tá? Normalmente, quando você é júnior, pleno, até sênior e tal, poxa, se você está concorrendo numa vaga que tem 100 pessoas, se você tem a certificação específica ou solicitada para aquela vaga, com certeza faz um diferencial muito grande, mas não quer dizer que a pessoa que tem a certificado é melhor do que não tem, tá, pessoal? Já vi exemplos muitos e muitos e muitos durante a minha carreira toda, de pessoas que têm vários certificados, tá? E quando vai realmente ali fazer um teste, cara, faz tal coisa para mim, ou então me diga tal coisa, como é que funciona, a pessoa não sabe dizer, porque o cara está no mecânico ali para fazer provas. Tem muita gente que compra aqueles simulados que são praticamente a prova pronta, tá? Onde fica treinando só aquelas questões ali para fazer a prova, só para ter o certificado, tá, pessoal? Uriel, você recrimina isso? Cara, não recrimino, cada um sabe o que quer. Infelizmente, eu sei que tem pessoas que precisam ter algumas vagas e tal. Eu acho que é importante, sim, para a pessoa se sustentar a família, sustentar a casa, com a possibilidade de tirar um certificado e tudo, e por aí vai. Mas, realmente, para crescer na carreira e se manter numa carreira, você precisa ter base, tá? Só isso aí você pode conseguir uma entrada numa empresa, numa vaga e tal, mas, pessoal, se vocês realmente querem seguir uma carreira, ter uma boa carreira, se preocupem com o estudo, principalmente da parte de teoria, envolvendo ali junto com a prática, beleza? Ok? Esses são os componentes, tá, da máquina. Pessoal, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Está conectando essa carinha aqui, ver se já levantou. Agora já foi. Ainda está inicializando, pessoal. Não preciso ter, tá, pessoal? Me preocupar aqui com minha aba mais da AWS, beleza? Na minha máquina. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar o nome dessa máquina, tá, pessoal? Para que meu cluster fique com um nome bonitinho. Eu vou colocar aqui o mesmo nome que eu coloquei na máquina lá, só você pode colocar o nome que vocês quiserem, tá? Vou botar aqui curso CK Master, ok? E vou precisar reiniciar essa máquina para poder ela pegar esse nome. Tá, pessoal? Aqui, como eu falei, o curso não é de Linux, tá, pessoal? Vocês precisam ter pelo menos essa base bem básica. Basicamente, eu estou trocando o nome dessa máquina, tirando esse nome aqui, tá? Dentro desse arquivo.
e vou rebutar ela, porque na hora que eu crio o cluster, isso faz uma pequena diferença na hora de facilitar a verificação do nome do Node no comando, beleza? Iniciar aí, demora um minutinho. L'Oréal, desculpa, qual que é o nome que você colocou? Curso CKA Master, mas pode ser o nome que Tá vocês bom. quiserem, tá, pessoal? Só identificar que essa aqui é a Master, beleza? Pronto. Feito aqui, pessoal, vamos continuar a instalação, tá? Precisamos seguir esse passo aqui da instalação do KubeADM, ok? Vou mandar também lá no grupo para vocês. Verifiquei aqui, tá? Tem um swap. Como é que eu consigo verificar o swap aqui, tá? Posso dar aqui um sudo cat no /etc /fs tab, ok? Você vê que ele não levanta mais a swap. Posso também dar um comando free-h, ok? Ó, a swap minha está zerada, ok? E se eu quisesse dar desabilitar o swap, é o swap off-a, ok? Ele desabilita swap off-a, ele desabilita a swap, aí você teria depois que ir no comando, na pasta fstab, para desabilitar a inicialização da swap, ok? Você daria um vim aqui, opa, sudo vim em vez do cat, e aí teria aqui a opção de levantar automaticamente o swap, você comentaria ou removeria a linha, iniciaria a máquina e teria aí o swap desabilitado. Não precisa me preocupar com a pasta, desculpa, com a porta, porque eu estou na mesma rede. E aqui a parte de instalação do container runtime, pessoal, que como eu falei, tá? Existem três principais container runtime, ok? O Docker Engine, que era normalmente o que vinha por padrão instalado no Kubernetes, e o Kubernetes usava como padrão. Tem o CRI-O e tem o Containerd, tá? Como eu falei, o Kubernetes, oficialmente, ele desabilitou, tá? Ele já não usa mais, aqui, tá vendo? Já não é mais implementado como CRI, ok? O Docker Engine, e as pessoas, tá? A própria Kubernetes está recomendando que você use o CRI-O ou Containerd, a gente vai se basear em Containerd. Ah, L'Oréal, pensa que curso, para trabalhar no dia a dia, tem preocupação em relação a isso? Pessoal, normalmente não, tá? Primeiro, porque 90% das grandes empresas estão utilizando o EKS, AKS, por aí vai, ok? Você não tem muita gestão sobre essa parte de qual é o runtime, ou então até a própria gestão da raiz ali, como falei, dos servidores. Porém, para empresas menores, para quem está começando, para quem quer saber aprender Kubernetes raiz e que realmente precisa fazer a prova, precisa ter conhecimento de como funciona isso, ok? Essa é a primeira camada ali de utilização de contextualização, que é o, como chama, Container Runtime, ou seja, é realmente a aplicação que faz a parte de contextualização do seu sistema operacional e do kernel, para poder permitir que outras máquinas utilizem, compartilhem desse kernel, dessa raiz do seu sistema operacional, para funcionar. E aqui tem um passo a passo para fazer a instalação, ok? Mas a primeira coisa que ele pede para fazer é a instalação de um runtime. A gente vai precisar clicar com o botão direito aqui e ir lá para os runtimes. E aqui, ó, até apareceu um novo aqui, ó, o Mirantes. Eu nunca usei, ok? Mas pode ser que venha a vingar, mas realmente eu nem conheço. Kubernetes on-premise, assim como eu estou fazendo aqui, Rodrigo, não é tão utilizado, tá? Mas eu já vi alguns, ok? Porém, o normal, normalmente, quando é on-premise, a galera recorre para um Rancher da vida, para um OpenShift, porque é uma coisa que fica melhor gerenciável, tá? Mas on-premise mesmo, na raiz mesmo, assim, eu vi alguns poucos aí rodando, beleza? E a gente vai clicar aqui, ó, Containerd, e ele vai seguir aqui, ó, como as instruções de como fazer a instalação, ele vai para o GitHub, ok? Vou mandar aqui também para vocês. Depois, pessoal, vou mandar um documentozinho, tá? Um PDFzinho com todos esses comandos tudo direitinho, ok? Aqui a gente vai instalar, a primeira coisa é o Containerd. Ele tem a opção de instalação, ó, opção via o binário, tem a opção via apt-get e a opção via source. Vamos usar aqui o apt-get, tá? Que é o mais simples. E eu vou usar aqui o Ubuntu. Só que aqui, pessoal, o que acontece? O Ubuntu, ele é gerido pelo Docker, ok? Ele não é um projeto 100% Docker, tá? Mas ele é gerenciado a instalação pelo próprio Docker, ok? A instalação do Docker, estamos mandando lá no Telegram, tá, pessoal? Porque facilita bastante lá para todo mundo ficar ciente, ok? Até para clicar e colar, porque aqui, às vezes, no chat, você não consegue copiar e colar o link.
Beleza? E aqui, pessoal, a gente vai fazer a instalação normal, tá? Com a instalação do Docker. Só vamos ter atenção aqui, ó, que na hora de instalar mesmo, aqui apt install, eu não vou precisar instalar o Docker, nem o Docker CR, vou instalar só o containerd, ok? Nada que for Docker aqui eu vou instalar, mas os primeiros passos são todos iguais, que é o quê? Atualizar meu repositório, ok? Com o sudo update. Depois ele tem a opção aqui, ó, de atualizar alguns pacotes de dependências, tá? Pacotes bem simples, nada mais é do que o CA Certificate, o curl, o GNP, o PG e o LSB Releases, tá? São pacotes que são necessários para funcionamento, ó. Normalmente, ó, ele já vem tudo instalado, é só mesmo para garantir que está instalado, pode ser que tenha alguma versão que você utilize que não tenha essa instalação, mas normalmente, ó, nenhum novo foi instalado, ele já existia. E agora aqui, ó, adicionar os repositórios padrões da Docker, ok? Vou fazer aqui ó, o comando para fazer a configuração desses repositórios no meu apt, ok? E depois disso eu tenho que dar um apt update de novo, para que os pacotes referentes a esse repositório novo que a gente instalou seja disponibilizado, ok? E só depois aqui, ó, eu vou usar a versão mais nova, ok? E vou só botar aqui, ó, um install, tá, pessoal? Eu não vou instalar o Docker. O Docker não vai ser o meu container runtime, vai ser só o container ID. É a única coisa que eu preciso para fazer essa instalação aqui do meu cluster Kubernetes, ok? Vou dar aqui um install container ID, ok? Ó, ele vai fazer a instalação. Perfeito, já está feita a instalação do meu container ID. Como é que eu visualizo se ele está realmente rodando, tá? Sudo systemctl status container id, containerd.io. Containerd apenas, deixa eu ver, pronto, é só containerd, tá? Ó, tá ativo, rodando, instalado, ok? Primeira verificação, primeira coisa que eu tenho que verificar. Não preciso mais de nada aqui da Docker, ok? Não vou usar mais nada do Docker, vou voltar aqui para o meu container runtime, ok? Aqui, pessoal, ele tem um alerta que ele fala aqui bem no início, tá? Por isso que é importante, pessoal, o curso, porque às vezes você fazendo sozinho, você não conhece o passo a passo, acaba não conhecendo o funcionamento direito, tá? Ele fala aqui, ó, tipicamente, você tem que instalar o Runtime Container ID e o CNI plugins, tá? Por padrão, pessoal, já não instala nenhum plugin, tá, de CNI dentro do seu cluster. Você tem que fazer essa instalação realmente manual, ok? Ou seja, eu tenho que vir aqui, ó, e clicar no CNI plugins, tá? Quais são esses CNI plugins? São vários, ou seja, é o Container Network, pessoal, a parte de redes de contextualização para os containers se falarem, tá, pessoal? Ele já não vem instalado mais por padrão. Aqui tem várias informações, ó, de como você pode fazer informações desse plugin, ok? Quando você instala o Docker, antigamente você instalava o Docker, ele já instalava o CNI por padrão para você, mas com o Containerd, tá, pessoal? Como você vê, é bem raiz mesmo, tá? Você tem que instalar isso manualmente. Aí tem um passo aqui, ó, no passo 1, que ele mostra como você instalar ó, o CNI, tá? É basicamente você fazer o download de uma dessas versões, tá? Que estão aqui, ó. Eu vou fazer o download da versão 2.0, desculpa, 1.2.0. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, ó, copiar link, e vou usar o mesmo comando que ele está dando aqui, ó. Desculpa, deixa eu criar primeiro essa pasta aqui, tá? Vou criar essa pasta aqui dentro da minha máquina, do meu servidor lá, ok? Possivelmente eu vou dar um sudo aqui também, ok? Vou criar essa pasta, vou ter que fazer o download desse arquivo, ok? Como é que faço o download no Linux, tá, pessoal? Copio aqui, ó, e dou um wget, ok? Wget, e copio essa pasta, tá? Ele vai baixar ó, esse arquivo vai estar dentro do meu computador, e agora eu vou dar o comando para descompactar esse arquivo, ok? Jogando na minha pasta lá que eu criei, ó, o apt cni bin, beleza? Vou colocar aqui, ó, e na frente vou dar um sudo, porque essa pasta opt, ela está dentro de um arquivo que é específico para root, tá? E a versão, você vê que eu não copiei tudo, tá, pessoal? Porque aqui, ó, ele está usando a versão 1.1.1, eu já estou usando aqui a versão 1.2.0, ok? Vou dar um Enter, ele vai descompactar e pronto, está instalado o meu CNI, ok? Ou seja, instalei o Containerd, preciso instalar o meu plugin de rede, que é o CNI, tá?
vejo qual é a versão que eu quero instalar e faço a instalação dele, basicamente fazendo um download e descompactando ele numa pasta específica. Eu estou no usuário home Ubuntu, tá, Alex? Porque eu estou fazendo downloads aqui na minha pasta mesmo, mas toda vez que eu preciso usar qualquer outro lá, eu dou um sudo para poder entrar dentro da pasta específica. Beleza? Eu vou agora, pessoal, seguir aqui, ó, depois de instalado o Containerd, eu preciso configurar o systemd, ou seja, o sistema que o cgroup, ou seja, o driver que vai utilizar, tá? Eu preciso, ó, entrar nesse arquivo, ok? Que já existe aqui no meu servidor, vou dar um sudo vim nesse carinha aqui, ok? E aí, ó, ele vai pedir duas coisas, tá? Ele vai pedir para que eu adicione esse aqui, ó, esse arquivo, desculpa, essa linha de comando aqui no final, tá? Ele vai precisar que eu adicione esse carinha aqui, que eu vou adicionar aqui no final. Posso até botar um comentário aqui, ó, adicionado por Luriel, ok? Opa, não funciona Ctrl+C, Ctrl+V, Luriel, é mesmo na mão grande, tá? Vou aqui, ó, vou dizer para ele, tá? Que o Containerd, tá? Vai usar como CNI ali, ó, o Containerd, ok? E vou dar o systemd group como true, ok? A única coisa que ele fala, outra coisa que ele fala aqui também, pessoal, que eu preciso desabilitar, tá? Deixa eu até achar aqui onde é que ele fala isso. Que eu vou usar o CRI como padrão, tá? E eu não posso ter essa opção de desabilitar desse plugin dentro desse arquivo, tá? E se você ver aqui, ó, no início ele está como desabilitado, ou seja, ele desabilita o plugin de CRI, ok? O Docker não usa isso, mas como eu falei, tá? A gente mudou para Containerd. Containerd precisa ter, não pode estar desabilitado esse plugin. Eu preciso comentar aqui, tá? Ou seja, a única coisa que vai estar descomentada nesse arquivo é esse plugin que eu coloquei aqui, tá? Esse runtime, ok? Vou salvar. E a coisa que ele pede aqui, ó, é restartar o Containerd, ok? Vou só salvar esse carinha aqui, ok? Vou dar um Enter aqui. Vou dar um status agora e vou ver se ele está rodando direitinho, se ele está em status running. Ó, está em status running, está funcionando direitinho, beleza? Você já tem meu Containerd rolando, já tenho aqui o primeiro passo que ele pede, ok? Feito isso aqui, ó, ele vai até pedir para confirmar se o runtime aqui está rodando com esse socket. Eu vou dar um ls nesse carinha aqui, ó, vamos ver se realmente ele criou esse socket. Ok? Deixa eu só ver se ele vai ser um sudo. Ó, tá lá o arquivo, tá? Ou seja, o patch para esse socket é do Runed, tá nesse arquivo, ok? Tá rodando direitinho. E agora, pessoal, em si a gente vai instalar essas três ferramentas, tá? O kubeadm, pessoal, é a ferramenta do Kubernetes para fazer a administração do cluster, basicamente só para a instalação dele e para inserir os nodes dentro do cluster. A gente vai aprender cada um desses passos. O Kubelet é o serviço ali mesmo, como eu falei, tá? Onde está ali em todos, tanto no master como nos nodes, que faz a parte de gestão mesmo do Kubernetes, tá? É o serviço do Kubernetes, chama Kubelet, ok? Você vê aqui, ó, o componente que roda em todas as suas máquinas, no seu cluster, e que faz como se fosse startar os pods dos containers, ok? Ou seja, ele é basicamente quem realmente roda o serviço é o Kubelet. O kubeadm é basicamente para fazer a inicialização do cluster. E o kubectl, como todo mundo aqui deve conhecer, quem já ouviu falar de Kubernetes, é o comando que é usado para gerir mesmo, tá? É a utilidade de gestão do seu Kubernetes, ok? Para instalar o kubeadm, a gente vai usar aqui, ó, baseado em Debian, tá? Eu vou rodar aqui de novo o apt. Depois dele, ó, de novo, ele vai pedir esses três arquivos, tá, pessoal? Eu vou colocar só por descarga de consciência, mas eu sei que eu já fiz essa instalação desses três pacotes lá, quando pediu para instalar o Containerd. Aqui, ó, não está instalado, ó, que era o apt transporte HTTPS, para você ver como são as coisas. Eu fui na automática, achei que já estava instalado, ó, não estava, tá? Ele fez a instalação aqui agora, ok? Ele vai adicionar a chave pública do repositório da Google, lembrando que o Kubernetes é baseado, é um sistema que foi criado pela Google, tá? Os pacotes oficiais ainda estão na própria Google, ok? Vou adicionar aqui, ó, esse repositório no meu apt, ok? E agora eu vou de novo, ó. Preciso dar um update de novo para atualizar o meu repositório, para que esses pacotes agora aqui, ó, do Google sejam lidos,
ok? E aqui, pessoal, vem um pulo do gato, tá? Aqui ele manda fazer a instalação dos 3 pacotes, ok? Só que tem uma coisa, eles cobram na certificação a upgrade de versão de um Kubernetes, de um upgrade de uma versão para outra, tá? Aí o que acontece? O ideal é que a gente use um comando, tá? Do apt chamado, vou limpar aqui a tela, tá? apt list, ok? -a kubeadm. O que é que esse comando vai me mostrar, tá? Todas as versões nesse apt, tá? Nesse repositório que eu tenho, que tem do kubeadm. Ok? Ó, você vê aqui, ó, desde a versão 1.6, 1.5, tá? Até as versões mais novas, que é a versão 1.26, ok? 1.26.1, tá bom? Aí o que acontece, tá? A gente vai instalar a versão 1.26.0, ok? Hoje. E na próxima aula, eu vou ensinar vocês como fazer a atualização para a versão 1.26.1. Para que isso, Luriel? Porque você quer fazer? Não, porque isso aqui está na descrição, tá? Do curso. É obrigatório você saber fazer a instalação e fazer o upgrade dessa versão, tá? Vocês são requisitos da própria prova, não é requisito do Uriel, ok? Por isso que eu falei para vocês, depois eu mostro para vocês que é no currículo direitinho, mas é uma das coisas que precisa, tá, pessoal? E pulo do gato, tá? Também é uma questão que sempre cai na prova, tá? É você fazer a atualização do seu cluster. Ele te dá uma versão, tipo lá, 1.25.3 e depois pede para você atualizar para 1.25.5, por exemplo. Normalmente, pessoal, é sempre dentro da mesma variável, tá? Do que a gente chama de major, ok? Que é a 25, se tiver na 25.0, ele te manda sempre para 25.5, ele nunca vai te dar 1.25, por exemplo, te pedir para atualizar para 1.26, tá? Porque normalmente pode quebrar algumas coisas, tá? Normalmente você trabalha sempre dentro da mesma versão ali, só mudando a menor, tá? Que a gente manda aqui, que é a questão de versionamento, ok? Ou seja, a gente vai ter que instalar hoje a versão 1.26, para que na próxima aula eu mostre a vocês o passo a passo para fazer a atualização para 1.26.1. Duas coisas que eu já falei para vocês que caem, tá, na prova. Uma delas, pessoal, essa daqui, tá? Como atualizar o cluster. Ele vai te dar um cluster em uma versão e vai te pedir para atualizar para outra versão. É também uma questão que normalmente leva bastante tempo e é ideal que vocês tenham um bom conhecimento para que vocês façam rápido, e é uma questão que normalmente vale 3 pontos. Como eu falei ali, já é quase a metade da sua prova aí é nessa questão. Beleza? E aí, Lúria, como é que eu faço para instalar essa versão aqui especificamente? Ó, eu vou rodar o mesmo comando, tá? Do sudo install, ok? Só que na hora aqui, ó, de escolher o kubeadm, eu vou botar o kubeadm igual e vou dizer qual é a versão que eu quero instalar, ó, que é a versão 1.26.0. Lembrando que na próxima a gente vai atualizar para 1.26.1. Ok? Vou pegar aqui, ó. Essa versão tem que ser com todos os outros números, tá, pessoal? Não precisa do AMD. É só colocar aqui, ó. E no final, dar um teste e vou fazer essa instalação. Beleza? Ah, Lúria, por que você não botou o Kubelet kubectl? Porque, pessoal, é padrão, tá? Aqui ele coloca só para poder identificar, facilitar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ele já instala o Kubelet e o kubectl por padrão, só instalando o kubeadm, tá? Ó, terminou a instalação, eu vou dar agora o kubeadm version para confirmar qual é a versão que instalou. Está aqui a versão 1.26.0, ok? E agora eu vou inicializar meu cluster, tá, pessoal? Só preciso disso. Instalei o Containerd, o CNI, tá? Lá que é o plugin de rede. Instalei o kubeadm, lembrando sempre, tá? Se fosse, pessoal, no trabalho de vocês, em produção e tal, você pode instalar a versão que vocês quiserem, sem se preocupar com esse negócio de se atualizar. Pode instalar até a versão mais nova, tá? Como eu falei, a gente está instalando a versão anterior para que a gente possa fazer essa atualização na próxima aula, ok? E aí, pessoal, feita a instalação, ó, já fechei aqui, tá? Ele veio aqui a parte de configurar o cgroup driver, que foi aquilo que a gente já fez lá, ok? Só que ele tem aqui alguns requisitos, tá, pessoal? Que é a parte de requisito de liberação dos seus módulos, principalmente aqui a parte de iptables, tá? Tem alguns módulos de iptables, eu não vou entrar no detalhe do que é isso, tá, pessoal? Por questão de que a aula não é voltada para Linux, tá? Mas tem algumas liberações aqui, ó, de configuração de módulos do iptables para ser inicializado de acordo com a necessidade do Kubernetes, ok? Basicamente, o que eu vou fazer, tá, pessoal? É copiar e colar esses comandos aqui, tá? Ó, isso aqui é um comando, ele vai adicionar nesse arquivo aí esses 2 módulos, ok? Depois eu vou fazer um restart, adicionando esses 2 módulos, ok? Na minha máquina.
Depois vou adicionar no systemctl também esses arquivos, esses módulos, tá? Do iptables, e vou reinicializar o systemctl, ok? Não vou entrar em detalhes sobre isso, pessoal, mas é importante vocês entendam que aqui é a mais a liberação de drivers, tá? De componentes do kernel, ok? Principalmente a parte de iptables para comunicação de rede entre os servidores, tá? Ok? Feito isso, a gente já fez aqui, ó, verificar se o módulo levantou, ok? É só verificação mesmo. Ó, ele já mostra aqui, ó, BR-Filter e Bridge foi levantado, tá? Mais nada que isso, a gente já fez a configuração do cgroup, ok? Feito isso aqui, pessoal, eu posso voltar para cá de novo, ok? Já fiz a instalação do meu kubeadm, e agora o que eu tenho que fazer, ó, no próximo, o que vem agora, tá? Inicializar o cluster usando o kubeadm. Muito simples, tá, pessoal? É um comando bem simples. Basicamente, o que ele vai falar aqui, ó, que eu preciso fazer um kubeadm init. Tem alguns argumentos que eu preciso falar aqui, tá? Se eu quisesse usar, por exemplo, um IP específico, minha máquina tem 3, 4, 5, 6 IPs de rede, eu posso usar um IP específico, tá? Nesse caso aqui, eu não vou usar, tá vendo que é opcional, ok? E eu vou usar aqui a parte só de inicialização mesmo, que é o init, ok? Ó, vou dar um kubeadm init, ok? A única coisa que eu vou passar aqui, pessoal, que é legal que a gente possa passar, tá? Eu vou dizer qual é a versão que eu vou usar, ok? Kubernetes, ok? Traço version igual a 1.26.0.0, que foi a versão que eu instalei, tá? Inicializando, eu acho que é só um 26.0. Eu acho que ele não precisa, nesse caso aqui não precisa. Eu só vou dar um sudo, que eu preciso tal como root, tá? Ó, deu um sudo, tá, pessoal? A única coisa que eu fiz aqui, ó, sudo kubeadm init kubernetes version, e a versão que eu estou instalando, não precisa colocar o último 0 aqui, tá? Ele está fazendo a inicialização do meu cluster, está baixando as imagens, tá? Então, kubeconfig imagem impulso, ó, inicializando todos os recursos, e daqui a pouco o meu master está configurado. Ó, pessoal, está feito, tá? Eu já tenho o meu null master instalado na minha máquina, beleza? Eu já tenho o kubectl aqui rodando, tá? Na minha máquina, ok? Ó, só que se eu der um kubectl get nodes, ok? Ele vai dizer o seguinte, ó, você não tem recurso usando nessa máquina, não estou escutando nada, ó, conexão recusada. Por quê, pessoal? Após a inicialização do meu cluster, do meu master, ele diz o seguinte, ó, para você usar o seu cluster como usuário regular, você tem que executar esses 3 comandos, que é o quê? Pegar a configuração de administrador do Kubernetes e jogar para esse usuário que eu estou usando, que é o Ubuntu, para não ter que ficar toda hora usando sudo, tá? Eu vou basicamente copiar esses 3 comandos, ó, colar aqui, ó, tá? Já executou, e agora eu vou dar um kubectl get nodes, ok? Ó, e agora eu já consigo ver meu cluster aqui, meu master rodando, tá? Aqui são os nodes do meu cluster, tá, pessoal? Ele tem aqui, ó, desculpa, o meu nome da minha máquina. Lembra que eu falei que organizar o nome da máquina no hostname facilita? Porque aqui aparecia aquele IP, tal. E aí eu ia me dificultar a visualização. Aqui facilita, ó, eu visualizar, é exatamente o nome do master, é o nome da minha máquina, ok? Ele ainda está com o estado de note read, a gente vai falar sobre isso, tá? Ele aqui, ó, fala que é um control panel, ou seja, é o master, é o servidor principal, e tem 53 segundos, está rodando, ele está na versão, ó, 1.26.1, ok? Até estranho aqui, já sei o que foi, tá, pessoal? Depois eu vou falar sobre isso, mas eu vou ter que fazer essa reinstalação. Por quê? Porque aqui, ó, eu instalei o kubeadm na versão 1.26.0, tá? Mas na versão do kubelet eu não coloquei a versão 1.26.0. E aí ele instalou, ó, o kubelet mesmo na versão 1.26.1, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui a instalação. Como é que eu posso fazer, tá, pessoal? Deu erro. O que é que eu posso fazer? Ó? Eu vou dar um kubeadm reset, tá? Isso até foi para mostrar para vocês, ó. Eu dou um sudo kubeadm reset e vou dar um yes. Isso aqui, pessoal, pelo amor de Deus, só façam realmente em casa que vocês tenham certeza que vocês estão fazendo, porque eu dou um reset, ele vai apagar o que eu acabei de fazer, tá? Ele vai apagar meu cluster, vai apagar essa configuração desse cluster que eu acabei de criar, tá? Ó, vou dar um kubectl reset, ele vai apagar tudo, ó, e vai limpar as configurações da minha máquina, tá? Ou seja, limpou aqui. Não faço de forma nenhuma em produção. Se eu der um kubectl, ó, get nodes, tá? Ó,
eu não tenho nada rodando, simplesmente apaguei meu cluster, tá? O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um sudo apt purge, ok? Kubelet e kubectl. Vou remover, ok? Ele vai até apagar aqui, ó, algumas configurações do Kubernetes, inclusive o KubeADM, mas não se preocupem, tá? O que é que eu vou fazer? Ó? Vou reinstalar, ok? O meu KubeADM e também vou colocar aqui o meu kubectl, ok? Vai ser nessa versão. E o meu kubelet também vai ser nessa versão, tá? Esse é outro pulo do gato, tá, pessoal? Se vocês não configurarem todos os outros recursos, o cluster, mesmo você colocando o KubeADM na versão 26, ele vai inicializar na versão mais nova, tá? Ó, agora ele está instalando ó, tudo na versão ó, Kubelet, kubectl na versão 1.26, tá? E o KubeADM também. Ok? E aqui, ó, na inicialização, eu vou voltar a inicializar sem mudar nenhum parâmetro, ok? Vou inicializar na versão 1.26.0. Ele vai recriar meu cluster. É o RM e os RF aí mesmo no cluster, tá? Lucas, a gente vai ver que não se você tiver mais de uma máquina, tá? A gente vai ver isso na próxima aula. Ó, ele regerou, tá, pessoal? Eu preciso recriar essa configuração, porque ele mudou o token, tá? Vou rodar aqui, ó, e vou dar de novo o kubectl get nodes, ok? Opa. Ó, já começou a brincadeira. Deu o kubectl reset, ele basicamente ele quebrou aqui a minha configuração. Porque o cripto vai ficar eu... Ah, deve ser por causa da minha configuração. Deixa eu tentar rodar como root, kubectl get nodes. Vou copiar essa configuração aqui, kubectl get nodes. Ó, tá, pessoal? Depois eu tenho que agitar o usuário root. Lembra que eu falei que ele gera um token, tá? Depois eu tenho que fazer a limpeza da configuração desse admin e para refazer para ele poder funcionar, tá? Ele deu um erro aqui de autorização por causa da versão dos arquivos lá, ok? Mas aqui, ó, posso ter qualquer outro usuário, tá, pessoal? Podia até ter criado um usuário novo, copiar desses mesmos arquivos aqui, ó, que são os arquivos de configuração de administrador, e agora como root eu consigo ver, ó. E aqui agora está na versão que eu queria, que é a versão 1.26.0, ok? Ou seja, instalei meu containerd, instalei meu plugin de rede, instalei o KubeADM, Kubelet, kubectl na versão que eu quero, tá? Rodei o get nodes e já tenho aqui meu master rodando. Ah, Lorel, mas está not read. Está not read. Por quê, pessoal? É a última questão, tá? Para poder rodar, lembra que eu criei lá a instalação do plugin de rede, só que ele precisa ter de um componente adicional, tá? Para permitir que você faça a inicialização dessa máquina. A gente pode procurar aqui, ó, o WaveNet, por exemplo, é um desses componentes de rede. Okay? Você pode, até é mais fácil procurar com a DD11, que ele vem mais fácil. Logo é primeiro aqui, ó, instalando a DD11, tá? É um adicional, pessoal, tá? Que ele precisa, que é um plugin de rede. Ali é o plugin de base do rede do network, tá, pessoal? Mas aqui é do cluster. Tem vários, ok? Os mais conhecidos é o Calico, o Flannel e o WaveNet, tá? Mas, pessoal, se vocês verem 99% aí das configurações que normalmente as pessoas ensinam é com WaveNet, ok? É um provedor de configuração de networking e policy de rede para Kubernetes, que é o mais utilizado, tá? E é bem simples de instalar, ó. Eu vou clicar aqui, ó, integração do Kubernetes via DD1, ok? Ó, vou pegar essa linha de comando, ó, vou copiar, vou vir aqui, ó, na minha máquina, colar. Não se preocupe, pessoal, que a gente vai aprender como é que executa esse comando apply -f através de um arquivo, ok? E, ó, vou rodar e ele vai instalar os componentes de rede para esse meu cluster. Vou dar um Kubernetes get nodes, ó, e daqui a pouco ainda está inicializando, tá? Demora um pouquinho, ele vai inicializar esses pods da máquina, tá? E depois vai aparecer aqui como read. Vamos só esperar um pouquinho, ó. Pronto. Note read já está read, ok? Ou seja, já tem agora todos o meu cluster funcional. Aí tem algumas coisinhas que a gente vai ver com mais calma a partir da próxima aula, tá? Já com o nosso cluster instalado, que eu posso ver aqui, ó, o kubectl get namespace. A gente vai falar sobre namespaces também. Ó, tem vários namespaces, eu posso ver, por exemplo, get pods, tá? -n no kubespace aqui, ó, do kubesystem, tá? Só estou dando um overview bem rápido, tá, pessoal? Que a aula já está terminando de hoje, mas só para vocês terem ideia, tá? Ó, já tenho todos aqui, ó, os meus principais componentes, ó, a parte de DNS, que faz gestão de DNS, lembra lá, ó, ITCD, ó,
eu tenho um container do próprio Kubernetes que ele roda para fazer a gestão do arquivo de configuração, né, base do seu cluster, API, o Control Manager, ó, o kubeproxy, o Scheduler, e aqui ó, o WaveNet, que é o meu plugin de rede aqui, para que ele possa funcionar o nosso cluster, ok? Pronto, pessoal, está feito aqui, tá? A primeira aula. Eu tenho já meu... Opa! kubectl get nodes. Eu tenho meu primeiro servidor, que é o servidor master, instalado, devidamente instalado. Bruno, ele não vai pedir, tá? Por exemplo, a instalação do Docker. Só terminando aqui, já vemos. Pessoal, acabamos a aula, tá? A ideia hoje era só dar um overview maior da aula, fazer a instalação do Node Master, e aí na próxima aula a gente vai fazer a instalação do Node Worker e fazer a inserção do cluster do Node Worker no cluster, e depois fazer a atualização, tanto do Master como do Node, do Worker, para poder fazer a versão mais nova, e aí a gente acaba a parte de instalação e configuração, ok? O Feliciano perguntou, o Bruno, você comentou que só pode acessar a documentação do Kubernetes aí durante a prova. Se a documentação encaminhar para um site externo, por exemplo, o site do Docker para instalar o containerd, podendo acessar o site nesse caso, Bruno, ele não pede, normalmente, instalação, nem nada que dependa de um site externo, tá? Por isso que dificilmente você vai ter essa necessidade, por exemplo, porque ele já te dá o cluster instalado. O que ele possivelmente vai dar, que eu vou mostrar para você em outra aula, ele vai dar um cluster quebrado, você vai ter que consertar o cluster, mas aí você não precisa de documentação externa, você precisa aprender como levantar o seu cluster, fazer troubleshoot do seu cluster ali, tá? Você normalmente não vai para outro site. Rodrigo, vou mandar assim, normalmente eu mando esses comandos todos. Eu tenho até um passo a passo aqui meu, tá? Que eu uso aqui, ó, mas ainda tá bem tranquilinho, ó, que é o passo a passo da aula, tá? Mas depois eu organizo direitinho e coloco lá na plataforma, beleza? E aí, quando vocês forem ver a aula, vocês conseguem verificar. Pessoal, foi bom. Primeira aula, time box direitinho, 21h30, fechamos aqui hoje, mas temos aqui uma abertura, tá? Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida, algum feedback, se a aula foi legal, se não foi, estamos aqui à disposição, tá? Isso, Ronald. Já vem instalado, tá? Nunca vi ninguém dizer que precisa fazer a instalação do cluster, tá? E já vem instalado que precisa fazer a atualização do cluster, que vocês vão aprender na próxima aula, e troubleshoot, só. Mas o cluster já vem todos instalados. Vem 2, 3 clusters ali, cada um com o seu contexto para você fazer a instalação. Beleza?